Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Isidoro de Sevilha, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos lendo a biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos aqui na página 25 e naquele momento em que São João decide se retirar para o deserto aos 30 anos de idade. O movimento monástico começara cerca de 100 anos antes, quando Santo Antão e São Pacômio se haviam retirado para o deserto da Tebaida, no Egito. Na época de João, a população cenobítica encontrava-se já estendida não só pelo Egito, mas por toda a Palestina, na Síria, ao longo de toda a cordilheira do Líbano, nas montanhas de Amã, que separam a Síria da Cilícia, e nas faldas e no cume do Cássio, que dominava Antioquia pelo sul. Contavam-se a centenas os cenóbios que eram, abre aspas, como estrelas que brilham na noite, fecha aspas, na frase de João. E aos milhares os solitários ou eremitas que viviam no mais absoluto isolamento. Então, existiam aqueles que viviam em comunidades e aqueles que viviam isolados, né? Se nos perguntarmos a que obedecia semelhante febre religiosa, que como fenômeno coletivo constituía uma das características dominantes do século IV, né? Empurrando para os montes e desertos enormes multidões, dominadas por uma estranha sede de solidão e de sacrifício, não é difícil dar com a resposta. Devia-se à crise interior que trabalhava os espíritos e na qual entravam como fatores, por um lado, as graves revelações do cristianismo, que penetravam até a medula a consciência daquela gente, e por outro, a situação do mundo, que apresentava evidentes sinais de catástrofe. O mundo romano, já irremediavelmente cindido entre Ocidente e Oriente, cambaleava como um ébrio que não consegue consertar os passos. A sua decomposição acelerava-se dia a dia. As velhas crenças religiosas afundavam-se no meio do estrépito da discussão provocada pelo choque das doutrinas mais opostas e extravagantes. Os costumes haviam chegado a um grau inverossímil de desenfreio e impudor. O teatro não se cansava de oferecer aos olhos daquela sociedade moribunda as aventuras e as cenas mitológicas de Júpiter, Apolo, Afrodite e outras frívolas deidades que conferiam ao Olimpo certa atmosfera de lupanar. Nas termas, o pudor e o respeito não se elevavam a maiores alturas. O refinamento mais perfumado
e a mais descarada libertinagem andavam de mãos dadas. E como o povo tinha pouca vida doméstica e passava grande parte do tempo nesses centros de lazer, pode-se imaginar que extremos alcançaria a corrupção. Alguns detalhes que assomam, de vez em quando, nas homilias de João Crisóstomo, entreabrem-nos a boca do abismo, e alguns dos seus discursos dão antes a impressão de terem sido pregados dentro dos muros de Sodoma do que em plena era cristã. Vamos ver aqui um trecho de uma homilia, né? Como os comediantes veem, então palavras de São João Crisóstomo, né? Como os comediantes veem que deixais o vosso trabalho e até o que nele ganhais, numa palavra, tudo, para passar o tempo no teatro, sentem crescer o seu fervor e redobram o empenho na sua arte. Os comediantes que ele está falando aqui, né? Não quero com isso que digo isentá-los de culpa. O que pretendo é que vós percebais que o princípio e raiz deste escândalo sois vós mesmos que o criais. Vós que gastais o dia inteiro no teatro, que tornais objeto de risão o santo matrimônio, que expondes a público ultraje, o que Paulo chamou sacramento grande. Porque não peca tanto aquele que representa tudo isso, como vós que o mandais representar. E não somente o mandais, como correis para vê-lo, e vos divertis, e louvais os autores, e atroais com os vossos aplausos aquelas oficinas do demônio. Com que olhos, diz-me, pela tua vida, poderás depois olhar em casa para tua mulher, depois que a viste ultrajada no teatro? Como não enrubesces, lembrando-te da tua esposa, quando vês o seu sexo feito objeto de risão? Diz-me, pois, como poderei reconhecer-te como cristão se tudo o que dissemos vota contra ti? Mas que digo, cristão? Não consigo sequer perceber claramente que és homem. Escoceias como um asno, saltas como um touro, relinchas sobre as mulheres como um cavalo, és guloso como um urso, engordas a tua carne como uma mula, és rancoroso como um camelo, rapace como um lobo, irritas-te como uma serpente, picas como um escorpião, és astuto como uma raposa, guardas o veneno da tua maldade como uma áspide e uma víbora, fazes a guerra contra os teus irmãos como o próprio demônio perverso. Como poderei classificar-te entre os homens se não vejo em ti os caracteres da humana natureza? E eis que, quando procurava a diferença entre um cristão e um catecúmeno, estou a ponto de não encontrar a diferença entre um homem e uma fera. Que nome hei de dar-te? O de fera? Mas as feras têm apenas um dos vícios que enumeramos. Tu, pelo contrário, os trazes
todos juntos em ti, e vais mais longe do que as feras no caminho da irracionalidade. Chamar-te-ei então demônio, mas o demônio não é escravo da tirania do ventre, nem se deixa levar pelo amor ao dinheiro. Se, pois, tem mais defeitos que as feras e que o próprio demônio, como poderei, diz-me, chamar-te homem? E se não podemos chamar-te homem, como te daremos o nome de cristão? Então, aqui a gente saboreia aqui, né, um pouco a grande capacidade de São João Crisóstomo, né? A grande capacidade homilética, né? Retórica, de São João Crisóstomo, né? Então, o que ele descreve aqui é propriamente a decadência, os últimos momentos, né, do Império Romano, a decadência total, né, da sociedade. E quando nós lemos isso, né, nós podemos pensar o que São João Crisóstomo diria de nós hoje, né? Que tipo de comparação ele faria entre nós e todos esses animais, né? Que ele cita aqui, né? O que nós podemos pensar de nós mesmos, né? Lendo isso aqui, né? Escoiceias como um asno, né? Então, asno, touro, cavalo, urso, mula, camelo, lobo, serpente, escorpião, raposa, áspide, víbora. Depois, ele compara ao demônio. Mas mesmo ao demônio, ele dá um crédito, né, em relação a esse homem da época, né? O homem da... Aqui tem uma expressão muito interessante que o padre Félix usa, né? Ele fala assim: nas termas, o pudor e o respeito não se levavam a maiores alturas. E agora vem a frase, né? O refinamento mais perfumado e a mais descarada libertinagem andavam de mãos dadas. Então, refinamento, perfumado e descarada libertinagem. Essa é uma caracterização que nós podemos tranquilamente nos usar para a descrição do que acontece hoje, né? Refinamento mais perfumado, né? Quem são esses refinados, perfumados, né? São os nossos sofisticados de hoje, né? Os nossos sofisticados de hoje. Os nossos intelectuais, né? Esses homens que aparecem por aí, sérios, de ternos caríssimos, né? Sempre nos parecendo que saiu
a 15 minutos de um banho, né? Bem penteados, bem arrumados, né? Com a fala maviosa, né? Qualquer entrevista que você vê com esses homens de hoje, né? Eles nos parecem muito distintos, né? Refinados, né? Com palavras refinadas na boca, né? E se você vai ver direito, né? São, na melhor das hipóteses, pedófilos, né? Ou coisas, se existir, né? Coisas piores, né? Então, essa descrição dos homens da época de São João Crisóstomo, o que muda deles para nós, né? Muda nada, né? Nós temos as nossas termas, nós temos os nossos teatros, né? Que são os nossos lazeres, né? Esses nos afastam da vida doméstica, né? Então, nós temos aí nas nossas redes sociais, né? Nós temos tudo isso. O que modifica é a tecnologia, né? O que modifica é o acesso, né? Ao número de pessoas que acessam, a facilidade do acesso, né? E nós temos os nossos também as nossas mitologias, né? Aqui ele cita Júpiter, Apolo, Afrodite. Nós adoramos outros deuses hoje, né? Que não tem este nome, mas são muito parecidos com os deuses. Veja, ele fala assim, olha que coisa incrível, né? O teatro não se cansava de oferecer aos olhos daquela sociedade moribunda as aventuras e as cenas mitológicas de Júpiter, Apolo, Afrodite e outras frívolas deidades, que conferiam ao Olimpo certa atmosfera de lupanar, de prostíbulo. Né? Então, as nossas deidades hoje, os nossos ídolos, são todos personagens de prostíbulo, né? Tá certo? Todos. Ou seja, essa homilia, na verdade, são 2 trechos de 2 homilias que o padre ajunta aqui, poderiam ser proferidas tranquilamente, né? Com certa modificação de termos, hoje em dia nas nossas igrejas, né? Tá certo? O quão nós somos parecidos com o século IV, né? Com o século IV. Tá certo? Ou seja, 17 séculos nos separam do século IV. 17 séculos. Né? E nós voltamos à condição de lupanar. Né? Continuando aqui o texto do Padre Félix. O espetáculo dessa degradação, que não deixa de ter uma nota de atualidade. A notícia de que os bárbaros estavam às portas do império, as guerras, mortes e desolações, o rebaixamento generalizado
das virtudes do caráter. Tudo isso exalava uma sensação de caos e produzia em todos os que possuíam um resto de dignidade e de autoestima uma espécie de ânsia de evasão. Algo de parecido, numa ordem superior, à asfixia de quem, encerrado numa atmosfera viciada, anela por encher os pulmões de ar puro. Então, tudo isso o padre Félix fala para justificar esse movimento, né, dos cristãos em direção ao deserto, né? Em direção ao deserto, ao recolhimento, à solidão, né? Há no deserto atrativos misteriosos, não somente ao estilo romântico, que é o perigoso, né? Mas cristão. E esses atrativos fizeram ouvir os seus cantos de sereia. Desertos e mosteiros aparecem-nos nesta conjuntura histórica como os laboratórios em que se reconstituíam os valores humanos volatilizados pelo incêndio que tomara conta da sociedade. João foi um dos que sentiram esse apelo. Eu quero chamar a atenção para a beleza do texto, né, do padre Félix. O padre Félix é um grande escritor, né? Vamos fazer o elogio aqui a esse biógrafo, né? Esse padre espanhol. Chegado o momento decisivo, porém, teve mais uma vez de vencer as resistências da natureza, como nos confidencia com singela franqueza. Abre aspas. Tendo decidido deixar a cidade para me acolher junto dos monges, nasceu em mim uma grande preocupação por tudo aquilo que me parecia necessário. Se seria possível ter pão fresco todos os dias, se teria de temperar com o azeite do candeeiro os miseráveis legumes. Estava ansioso por saber que gênero de trabalho me seria designado. Cavar? Transportar lenha ou água? Em resumo, preocupava-me com o bem-estar do corpo. Fecha aspas. Mas logo depois, eis que argumenta consigo mesmo. Abre aspas. Afinal, os servidores dos príncipes, aqueles a quem incumbe a gerência dos negócios públicos, não se preocupam com semelhantes hesitações, mas só com as vantagens que daí poderão tirar. Quando as descobrem, adeus medo dos trabalhos, aos perigos, medo aos trabalhos, aos perigos, à ignomínia, aos serviços humildes, às longas peregrinações, desterros, injúrias, maus momentos, morte prematura. Avistaram o dinheiro e eis que enfrentam todos os males para alcançá-lo. Nós, porém, não trabalhamos por dinheiro, nem por pedaços de terra, mas pelo céu e pelos bens eternos. Até quando me deterão esta fraqueza e esta indolência? Fecha aspas. Então aqui um pouco do momento de hesitação, né, de São João. Não nos hão de estranhar essas dificuldades interiores, muito pelo contrário, são a demonstração evidente de que os santos não estão dotados de uma natureza extraterrestre, mas partilham do nosso mesmo barro humano. A diferença entre o pecador e o santo resiste apenas na resposta que este dá, uma e outra vez, às exigências divinas.
um decidido sim. No caso de João, este sim traduziu-se na liquidação do seu patrimônio, vendido e distribuído entre os pobres, e na partida para a solidão das montanhas. Então, esse movimento monástico dos cenobitas e dos eremitas, né? Uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu na cristandade, né? Pela santidade de vida desses homens, né? Pelo exemplo que eles davam naquela sociedade corrompida, né? Pela herança que eles deixaram para a cristandade, né? Todo o movimento monástico de qualquer natureza que ele tenha tomado no Ocidente, né? Nasceu desses homens, né? Nasceu dessa ânsia por solidão, por santidade, né? Por buscar uma vida que não poderia ser vivida na sociedade, então, da época, né? Ao contrário de hoje, quer dizer, hoje nós não temos praticamente para onde correr, né? Na verdade é essa. E note que ele fala aqui uma coisa que talvez fosse bom comentar, que é o seguinte: há no deserto atrativos misteriosos, não somente ao estilo romântico, mas cristão. Então, aqui, felizmente, não existia romantismo, né? E essa visão idílica, né, do romantismo, que o romantismo implantou na nossa cabeça, né? Não havia esse lixo filosófico que hoje a gente carrega na nossa cabeça, né? Então ele diz aqui que existe o atrativo do deserto do ponto de vista cristão, né? Certo? Muitos de nós hoje temos esse mesmo impulso, né, de procurar o campo, de procurar regiões afastadas das cidades, né? Mas por motivos errados, né? Mais por motivos, digamos assim, atraídos pelo estilo romântico de viver no campo, né? E aqui isso não acontecia com esses homens, né? Da época de São João, né? Vamos entrar um pouquinho só aqui no próximo capítulo. Vamos ver até onde a gente pode ir. Uma utopia. O Felipe está falando aqui. Isso me atraiu muito durante um tempo. Olha, Felipe, eu vou te falar. O que eu vi no meio católico durante a pandemia me assustou muito. Essa ânsia, né, de se desligar completamente da sociedade por vários motivos que eu compreendo,
né? As pessoas que se movimentaram para isso mesmo, né? Que planejaram, que investiram dinheiro nisso, né? E porque nós vivemos, né? O mundo viveu há 4 anos atrás, né? A gente até esquece, né? Há 4 anos atrás, o mundo viveu uma espécie de sensação apocalíptica muito forte, né? E muitos reagiram dessa forma, né? Não quero dizer que antes não havia essa mesma tendência, não. É porque nessa época as coisas ficaram muito graves, né? Digamos assim, né? Então, na falta de uma análise mais calma da situação, muitos optaram por simplesmente fugir, né? Nós certamente conhecemos pessoas que fizeram isso. E algumas voltaram, outras estão até hoje nesse processo, né? Mas esse não é um processo, digamos assim, vamos lá, essas pessoas na época de São João iam para o deserto para agradar a Deus, né? São João, quando foi para o deserto, não tinha família, né? Não tinha filho para criar, certo? Não tinha deveres de Estado assim limitantes que ele deixaria para viver essa vida. Tinha o propósito cristão, não é isso? Então tudo isso diferencia muito as pessoas de hoje em dia, né? Que faz esse movimento, né? Ou que fez esse movimento, ou que ainda faz esse movimento, né? É claro que eu entendo perfeitamente os pressupostos desse movimento, né? A desilusão pelas coisas da civilização. Mas hoje tem um problema gravíssimo. Não temos possibilidade de nos isolar da civilização. A civilização, ela entra em nós por todos os poros, por causa da tecnologia. Não há possibilidade de nos isolarmos dessa bagunça, né? Fugindo, eu digo. Há formas de mantermos uma vida, digamos, recatada, isolada, com muito esforço, dentro da própria civilização, com muito recato, com muita invisibilidade, digamos assim, né? Dentro da nossa própria civilização. Há formas de viver dignamente, mesmo dentro desse murmurinho. Só que é muito mais difícil fazer isso do que a suposta facilidade de você ir para um interior, ou para uma fazenda, ou para um pedaço de terra, né? É mais fácil você fazer o movimento inicial de ir para fora da cidade do que de organizar sua vida para, mesmo vivendo na civilização, você ter um pouco de recato e de isolamento, né? Pois é, a Ana está falando assim, eu ia justamente pedir ao senhor que falasse sobre como é o estilo católico de ir para o deserto. O estilo católico de ir para o deserto é para agradar a Deus, não é?
para agradar a Deus, para amortecer tudo que na civilização te afasta de Deus para melhor servi-lo, né? As razões pelas quais os monges do deserto iam para o deserto não são, eu quero fugir de Antioquia, eu quero ficar livre desse povo aqui, eu não aguento mais essa cidade está assim, assado. Não, eles iam para lá para agradar a Deus, para que com a sua vida eles agradassem mais a Deus. Agora, como eu estava dizendo, se você tem família, se você tem emprego, se você ganha a sua subsistência a partir de qualquer meio que dependa da civilização, você tem que pensar muito bem que você tem deveres de Estado a cumprir. Você tem filhos. Você não pode simplesmente fazer um movimento dessa monta e levar todas as pessoas que dependem de você. Você vê, o que São João fez? Todos eles faziam isso, né? Eles não tinham nada. Não tinham nenhum dependente. Venderam tudo. Distribuíram para os pobres. Então eles não tinham bens materiais nenhum. Ninguém dependia deles. Aí eles foram para o deserto. Né? Não foi um sonho idílico de viver melhor, viver uma vida melhor, ter um futuro melhor, não ser destruído pela sociedade, fugir da civilização. Eles foram baseado numa análise de que naquela sociedade era impossível agradar a Deus. E eles estavam procurando um meio de agradar a Deus. Então por isso que eles foram. O Felipe está falando, nós podemos ir para o deserto assumindo postura, conduta de um católico, talvez do que o senhor falou, recato, modéstia, silêncio, morando em BH, por exemplo. Sim, existem práticas cotidianas e hábitos que você pode desenvolver que você constrói uma certa proteção, um certo mosteiro para você, né? Pois é, a Ana fala, e ele esperou a mãe morrer, como ela havia pedido. Claro. Ele tinha, a único dever de Estado que ele tinha era como filho. Ele esperou então se desvencilhar de tudo isso, né? E aí sim, ele pôde fazer essa viagem, né? Depois vocês vão ver por que ele volta. O mais interessante é isso, né? Nós vamos ainda falar sobre isso, ou seja, enfim, é uma coisa extraordinária. Então, nós temos deveres de Estado, tá certo? A nossa vida, quer dizer, estou dizendo assim, quem tem dever de Estado, né, não pode dispor da sua vida como se dela não dependesse ninguém, né? Certo? Não é assim. Porque assim nós estaremos agindo romanticamente, né? Como ele coloca aqui, né? Mas eu queria ouvir vocês estão escrevendo aí, o Márcio. Vários santos sugerem um deserto interior no recolhimento do coração, mesmo em meio ao tumulto da vida cotidiana. Certamente, Márcio. É isso mesmo. É isso mesmo. E esse é o nosso caminho. Está cada vez mais claro na nossa sociedade tecnológica, invasiva, etc.,
Tá cada vez mais claro que nós devemos fazer isso. Não só um recolhimento interno, como mesmo um recolhimento externo. Não ficar querendo aparecer. Não ter mais contato com a sociedade do que ela nos exige. Eu estou querendo dizer isso. Né? Se não precisar, não apareça. Né? Se aparecer, faça o mínimo e depois se recolha. Né? Existe hoje um conceito de invisibilidade, eu já falei isso para vocês em alguns momentos, eu acho que aos sábados lá na associação. Existe hoje um conceito de invisibilidade social. Não só um conceito ligado às redes sociais, com tecnologias, etc, etc, mas também com comportamentos. Comportamentos, para você ficar invisível. Para as pessoas te verem, mas não te notarem. Você não. Você passar a não ser notável. Então, existe o deserto interno dos santos, que, que, que pertence a uma tradição de teologia mística da igreja. Mas existe também essa visibilidade, invisibilidade externa, de você não querer aparecer, mas é mais do que não querer aparecer. É querer ou fazer tudo para desaparecer ou para não ser notado. Tá certo? Para não ser notado. Mas eu queria ouvir vocês uns minutinhos aí antes da gente terminar. Márcio, Gray Man Directives. Isso, Gray Man Directives. Felipe levantou a mão aí. Professor, quando o senhor mencionou a questão da pandemia e tudo que o senhor observou, eu estava na igreja moderna, eu tinha esse movimento dentro de mim de querer fugir para o campo. Isso estava pairando na minha vida. Aí, no momento da pandemia, isso aflorou realmente, o senhor descreveu e eu assim, me identifiquei claramente. Inclusive, na época, eu me isolei, né? Eu fui para o interior e lá eu comecei a frequentar o meio rural e eu queria de qualquer forma, mas aí eu tive uma conversa com uma certa pessoa que me alertou para alguns pontos. Por exemplo, como é que eu ia fazer com a missa? Eu ia para o meio da roça e ia ficar sem missa, enfim. Aí, e nesse momento lá na roça, eu convivi com o pessoal do campo, eles estavam passando pelas mesmas coisas que o pessoal da cidade passava, ou seja, pais separando de mãe, apesar da criança lá com 9 anos ter a obrigação de fazer tudo, de trabalhar, isso diferencia, mas assim, os pais da mesma forma separando e vulneráveis aos mesmos ataques. E o pessoal do campo hoje fica com o celular postando propaganda da fazenda. Então, quer dizer, a mulher do campo ela está em contato direto com a tecnologia. Então, eles estão também igualzinho ao pessoal da cidade. Então, isso realmente é uma ilusão. Eu notei isso depois com os alertas, enfim, essa visão de Jean-Jacques Rousseau. E aí eu fui digamos assim, me protegendo desse movimento que veio dentro de mim. E aí, enfim, mas assim, o que o senhor falou, o que o senhor descreveu com relação à pandemia, eu passou um filme aqui na minha cabeça. Graças a Deus que você não entrou nessa, Felipe. Graças a Deus. Muita gente passou por isso, né? Muita gente. Eu vi com muita tristeza muitos passarem por isso. Mais alguma
observação. O professor. E a gente, além de tudo, é muito especializado já, né? A gente tem poucas habilidades. As nossas habilidades se concentram em apenas algumas coisas. A gente não sabe se virar igual esse pessoal de antigamente, que fazia de tudo, construía a própria casa, plantava a própria comida, criava animais. Como que a gente vai aprender isso de uma hora para outra? Nós vamos no E- supermercado da cidade vizinha comprar tudo. Pois é, É. não é? Não, não. Isso aí é incrível, né? Porque assim, fora isso, né? Porque isso aí é uma é uma loucura que as pessoas nem percebem de imediato, né? Quer dizer, que a gente não sabe fazer nada, né? Quer dizer, a maioria de nós não sabe fazer nada. E outra coisa, né? Como elas não têm um sentido cristão para a ida delas para o campo, a vida fica um inferno no campo. Um inferno. A vida no campo pode ser um inferno, gente. Exatamente porque você não foi para lá por motivos corretos. Você foi para lá por motivos errados. Então você vai sentir falta de tudo. Você vai sentir falta de todas as facilidades que a gente tem na civilização. E vai se censurar, vai começar a reclamar, vai começar a pôr a culpa em outras pessoas do porquê que você está lá. Vai ser um inferno. Vai ser um inferno. Né? Então, mas não. É muito interessante a gente comparar isso, né? Porque os monges do deserto, quando as pessoas tinham contato com eles, era de uma alegria, de uma felicidade. Então você contrasta, e isso era muito evidente para as pessoas da cidade que iam visitar esses monges ou esses mosteiros, era muito evidente o contraste entre a tristeza das cidades, a melancolia das cidades e a alegria desses monges. Né? Por quê? Porque eles foram pelos motivos certos para o deserto. Né? E eram pessoas extraordinárias. Então, as cidades iam visitar os monges para se aconselhar, etc. Mas eles viam a vida deles nos mosteiros, ou, em alguns casos, a vida solitária de uma pessoa, e viam a felicidade, a tranquilidade, a serenidade desse homem, né? A Ana Paula ou Márcio levantou a mão aí. E Nosso Senhor diz que nos enviaria como cordeiros no meio de lobos, né, professor? Então, é preciso a gente aprender a ser católico no meio dessa confusão toda. Porque eu não sei se eu estou errada, não sei o que o senhor acha, se eu me diga, por favor, mas eu tenho uma impressão de que isso é uma coisa meio que protestante. O protestante, ele me parece muito ligado a profecias, Agora tem uma, né? Porque tem um eclipse agora, dia 8, né? Pois é, ele fica muito ligado aos sinais de que o mundo está acabando, que nós estamos nos finais dos tempos, e como se prevenir, e não sei o quê. Eu tenho essa impressão, sabe? E o senhor falou justamente da alegria católica, né? Exatamente. Então, eu não sei, eu tenho essa impressão, que na verdade, eu acho que os católicos acabaram, que assustou muito mesmo a gente. Claro, não. Da pandemia nos deixou assustados. É compreensível. E um monte de narrativa e de opiniões conflitantes, né? A gente não sabia o que pensar, a gente não sabia como agir, a gente não estava podendo confiar, não pode confiar em médico, né? Então, foi muito assustador. Hein? E aí, essa coisa de
final dos tempos, de Apocalipse, acho que aflorou demais, É. não é? E Talvez. ficou mais significativa as datas também, né? Ficaram mais significativas. A data tal tem um eclipse no seu campo. Agora é o eclipse, né? Uhum. Mas, Ana Paula, essa questão eu acho que tem uma influência muito grande da ideia do Rousseau, do Jean-Jacques Rousseau. Até o Felipe mencionou que é a ideia do bom selvagem, né? Do bom selvagem. Que a ideia, assim, é de que a civilização corrompe o ser humano, porque o ser humano nasceu bom. É a negação do pecado original. Eu não digo que, que todo mundo que foi para o campo estava negando o pecado original, não é isso. Eu digo que culturalmente essa ideia desse campo idílico vem do Rousseau, que dizia que se você deixa o homem no seu ambiente natural, no campo, ele é um bom homem. Se você traz o homem para a civilização, ele se corrompe. Então, no homem só existe bondade. É a civilização que corrompe o homem. É a negação pura e simples do pecado original. E aí, eu acho que isso afetou tanto a civilização que nós hoje carregamos essa mancha russoniana na nossa mente, né? Enfim, no campo só há pessoas boas. Todo mundo que trabalha na agricultura é honesto, é puro, não vai fazer mal para você, são caras. Então eu vou para lá, né? Essa foi uma ideia, fora toda a situação compreensível na época, o susto que todos nós levamos, todas as mentiras que nós tivemos que aguentar, muitas a gente assimilou, né? Todo o pavor que o mundo conheceu, isso assustou muita gente, né? Mas assim, eu digo, procurar o campo, eu acho que é procurar essa pureza do bom selvagem do Rousseau. Eu vou para o campo porque quando eu for para o campo eu vou me tornar um ser bom. E mais, se eu for para o campo com meus filhos, os meus filhos serão homens bons. A gente esquece, né, com essa coisa na mente. Por isso que, enfim, por isso que existe essa ideia idílica, romântica, né, do campo. Que é uma ideia completamente contrária à ideia cristã dos monges do deserto, né? Aliás, quem conhece monge do deserto muito bem é o Márcio aqui, ó, dos apotegmas, etc, etc. Felipe levantou a mão. Não, e detalhe que hoje o sinal da internet chega em qualquer lugar, né? Então, a pessoa está lá no campo, mas com imersa no mundo, imersa no mundo. Exatamente, é isso mesmo. Isso mesmo. Mais alguma observação? Oi, professor. Eu citei, né? Tocou nesse O grande especialista dos monges do deserto é o céu, aí. É que eu sou curioso só nesse ponto. Mas, na verdade, bom, eu queria sugerir até tem um livro da Eclésia que tem vários desses apotegmas, né? Chama, acho que, Sabedoria dos Fados do Deserto, ou Palavras. Eu fui lá ver o título lá no... foi publicado recentemente, inclusive. Tem uma capinha roxa, muito interessante. Bem, bem grossinho o livro, cheio de coisas interessantes. Mas até mesmo os anacoretas lá, né, os eremitas do deserto, pelo menos do exército egípcio, muitos deles eles pegavam os papiros, né, na beira do rio lá, e
Rio Nilo e faziam cestos e iam para a cidade vender. Ou seja, eles estavam completamente isolados e conseguir comprar os mantimentos que eles precisavam. Aham. Porque, segundo eles precisavam para oferecer uma hospitalidade para quem os visitasse, né? Tendo sal, água e farinha, já era uma festa. Ah, Né? era. Outros viviam de tâmaras, como, se não me engano, Santo Antão, e eles beiravam 100 anos. Né? São Paulo Eremita, que foi visitar Santo Antão, morreu com mais de 100, cento e não sei quantos anos. Mas a verdade é interessante isso também, professor, que eu vejo muitas vezes, é que a própria história da igreja ela é igualzinha à história do próprio Cristo, né? Nós tivemos aí o período dos martírios aí Sim. se fossem o assassinato dos meninos inocentes lá em Belém, depois a fuga para o Egito, o tempo das fugas aí das pessoas para os desertos, os ermos, né? Aí vem o termo ermitão. E vão andando, e uma hora a gente chega na parte da paixão de Nosso Senhor e a paixão da igreja também, né? Isso aí Uhum. depois eu vou conversar com o senhor à parte aí. Eu dei, assim, vendo aquelas coisinhas, umas referências, assim, litúrgicas, assim. A própria liturgia também, ela acompanha, claro, né? A história de Cristo e a história da igreja também. É bem interessante. Tem um livro sobre E, esse tema do ah, Pascal Bernardin. Eu acho que é alguma coisa paixão, a paixão da igreja ou a paixão do Papa, ou paixão, que é exatamente sobre esse tema. interessante isso. A igreja passar as fases da igreja comparadas com as fases da vida de Nosso Senhor. Porque há uma semelhança. Eu nunca li nada a respeito disso, mas meditando e acompanhando tudo, a gente percebe isso. Dá para perceber isso. Né? A época do santo aqui ainda já era a época aí da fuga para o Egito, vamos dizer assim. Muitos deles fugiam para o Egito. Muita glória nos estava esperando ainda, né? Para a igreja ainda, né? Mas Exato. Eu duvido que nesses tempos nossos, né, o Ana Paula estava comentando sobre os crentes que adoram falar do fim do mundo, porque eles têm uma espécie de uma crença esquisita que eles vão se arrebatar. Arrebatar, exatamente. Pode subir na carruagem, pelo jeito vai ter que ser um comboio de fogo, né? Nem vai ser carruagem de fogo lá. Foi. Para poder subir ao céu e ficar rindo lá de cima de nós. O arrebatamento, esse negócio de arrebatamento faz um sucesso danado. Isso, no fundo eles querem ir para o céu sem fazer força, resumindo. E logo direto como o Daniel, né, assim. Pois é, desse jeito. É uma coisa até bem brasileira, como é que o brasileiro é bem assim, né? Vamos chegar à linha final sem correr, né? Sem precisar de fazer uns atalhos aqui, cortar por aqui, cortar por Por aqui. isso que eles anseiam, né, pelo Apocalipse, porque eles acreditam que eles vão ser arrebatados, né? Então quanto mais rápido chegar, melhor para eles. Melhor para eles, né? Tá forte, ainda vai fazer um churrasco lá em cima, né? Sambando bastante, rindo de nós, né? Mas com certeza o que eu vejo assim, é que nós ainda estamos muito longe do Apocalipse. Isso aí é só uma parte, aquela parte que o pessoal fala, né? Vai ter a paixão da igreja, como o próprio Santo Agostinho falou. Até lançaram um livro depois, a Catequese dos Rudes, aí, né, falando justamente isso. Primeiro vem a cabeça, que primeiro vem os justos do Antigo Testamento pelos braços, né, como o nascimento de Jacó, depois a cabeça, Cristo, depois o resto do corpo da igreja. Mas todo mundo vai nascer, e vai nascer também com as dores do parto, ou seja, vai passar pelo sofrimento, vai passar pelas alegrias e dores antes de chegar na glória, né? Não é passar pelas alegrias e direto para a glória, não. Né? Então nós ainda vamos chegar nesse tempo, né? E a esperança que tem é que depois desse tempo a igreja tenha um fôlego novo aí, como na parte da ressurreição de Cristo, antes de chegar nos tempos realmente finais do Apocalipse. Nossa Senhora de Fátima falou isso, né? Exato. Os tempos de paz. Um tempo de paz, exatamente.
né? Mas era só isso. Mas O Felipe está te perguntando aí se é esse o livro que você... Ele colocou aí no Skype uma foto do livro. Se é esse o livro que você... Isso. Sabedoria dos Padres do Deserto. É Sentenças, né? Eu acho que é Sentença. Geralmente esses apotecnos são sentenças, mas também eles são... Não, eu digo o título. O título é Sentença. São sentenças. Eles têm os dizeres e as façanhas também, né? Porque eles também pregavam pelos atos dele. Muito bom. Eu adquiri um outro, uma editora aí obscura, bem pouco conhecida aí, de um pessoal do mosteiro beneditino lá da Zona da Mata. Eles também têm vários desses, tem até em 2 volumes. E sem contar aqueles que a gente tira também na PDF na internet, né? É bom sempre meditar aquilo e principalmente para os nossos tridentinhos modestinhos que acham que já estão com um pé no céu, né? E o outro já levantando para chegar lá. Não, e depois eles conhecem São Tomás, mas não conhecem as sentenças do Padre do Deserto, né? Pois, eles gostam de ficar... Né, é porque as sentenças não traz nenhum benefício intelectual, né? Não, mas ele traz dá uma bufetada na cara do indivíduo e fala assim, você tá achando que você tá... pois é. Mas Santo Tomás traz um benefício intelectual. Nossa. Entendeu? Como se fosse, né, uma banca examinadora lá do tese de doutorado lá. Porque segundo Santo Tomás pronto. Começou. Outro que traz também é o santo que a gente tem a festa hoje, né? Muitos intelectuais aí gostam muito dele. É o Santo Isidoro de Sevilha. Eles conheceram a obra dele, é assim maravilhoso e tal, porque ele foi um grande intelectual da época, né? Não estou desfazendo da obra dele não, mas eu digo assim, ela é usada hoje para fazer discurso na escadaria da igreja também. Também na padaria, né? Você não conhece Santo Isidoro, a obra dele, não sei das coisas? Eu falei, não. Coitado de você, aí te dá uma olhada de cima embaixo, quem diz... Um monte de estrume. Não vai valer de nada, não. Pois é, já os frases dos Padres do Deserto, elas pegam uma assim... Não, mas é bofetada mesmo, é impressionante. Um deles, eles até relatam, né? Ele pediu lá, pai, me dá uma palavra espiritual. Ele falou algumas frases para ele lá da escritura, assim, vai, medita, e quando tiver... precisando de mais outra, volta aqui. Depois de passar uns meses e nada, ele foi lá atrás dele, assim, você não foi, você pensei que você tivesse desistido. Não, essa palavra está me dando motivo de meditar até agora, ainda vou demorar muita coisa. Quer dizer, as frases as frases dos Padres, tem uma lá que eu parei no PDF que eu baixei, eu acho que até não dei pro seu. Ele deve ser pela 3ª frase. Eu tem que ler constantemente aquela ali, já tem meses ali, mesma coisa também, assim, nossa, eu não consigo ainda chegar, quer dizer, chegar ao que ele pede, o que a pessoa tem que fazer, é isso. E aquele esforço contínuo, constante, vai ser até o último suspiro de vida que a gente tem que fazer, vai pelo menos fazer mediocremente aquilo que ele propõe fazer, se a gente conseguir, né? Pois é, quem fica pensando o que os Padres do Deserto faziam, eles meditavam sobre essas frases. Exato. E estavam ocupadíssimos fazendo isso. Sim. Né? Trabalhando com a mão e meditando com a cabeça. Exatamente. Né? Então, assim. Porque o bom do trabalho também manual, que é um trabalho bem típico do trabalho do campo, desse trabalho digital que absorve demais a concentração da gente, é que ele dá oportunidade para a cabeça. Também se ele for uma coisa repetitiva e mais simples, é mecânico, né? Para a cabeça poder viajar, assim, meditar nessas coisas, parar, não ter distração, né, de nada. Então a gente tem que procurar o nosso retiro. É isso, algum ambiente doméstico que não nos distraia, né? Ou alguma atividade também que possa... Jardinagem, fazer alguma coisa. Jardinagem é excelente para isso. Né? O que der. O senhor mesmo tem um jardinzinho aí, não sei se eu pode. Meu cara, eu sou incapaz. Manualmente eu sou um completo incapaz. Mas começa com uma podinha. Nossa senhora, eu sou completamente incapaz. Quem é bom nisso é Dona Ângela. Aí, ó. Dona Ângela é boa.
Mas era isso, professor. Obrigado, desculpa a demora. Vai, que é isso. Obrigado você pela contribuição. Mais algum comentário, pessoal? Uma observação? Aos coraçõezinhos da Juliana, muito obrigado. Então, nós acabamos o capítulo, né? Nós estamos aqui na página 28. Amanhã começaremos o outro capítulo na página 29 aqui da edição que eu tenho. Certo? Deus lhes pague a presença, os comentários, as observações, a paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Isidoro de Sevilha, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.